Olá, sisters! O Siscast é um oferecimento das nossas apoiadoras, pessoas incríveis que nos apoiam todos os meses para que o podcast possa chegar a vocês todas as semanas. Quer fazer parte do Apoia-se? Acesse apoia.c/cisbrasil. Olá, sisters! Estamos aqui para mais um Siscast, o primeiro do ano de 2022. E hoje nós temos um tema muito importante e muito comentado nesse momento. Teoria da conspiração, vida real. Teoria da conspiração. Esse é o termo que estão usando para falar sobre o shipper depois da entrevista que a Katrina deu à Vanity Fair e foi publicada na semana passada. Uma trama sobre lençóis, detetives particulares e ir da igreja de seu casamento para saber mais informações sobre o mesmo. Uma teoria da conspiração criada por fãs para afirmar que Katrina tem um romance com seu co-star, Sam. Bom, se a gente não tivesse nesse fandom por todo esse tempo e não tivesse visto tudo que a gente viu por todos esses anos, talvez a gente leria essa matéria e pensaria que realmente se trata de uma teoria da conspiração. Mas estamos aqui esse tempo todo e vimos o que vimos, sabemos o que sabemos. E precisamos dizer, não tem nada de teoria e muito menos de conspiração nessa história toda. De um ponto de vista crítico, as teorias da conspiração são geralmente desacreditadas e ridicularizadas, devido à falta de provas concretas e científicas sobre o assunto em questão. Mas nesse caso, existem pilhas de fotos, prints, declarações, entrevistas, relatos, vídeos, fatos de uma vida juntos. Incontestáveis fatos. Não se trata apenas de fãs que desejam que o romance das telas se torne realidade, ou fãs que sonham com uma fantasia de um romance inalcançável. São fãs que viram a realidade diante dos olhos, e isso é muito difícil de destruir. Nós vimos os olhares. Ok. Alguns podem dizer que nós romantizamos isso, ou que se tratava apenas de atuação ou marketing. Mas vamos combinar que nada pode ser fingido por tanto tempo e com tanta verdade. Nós ouvimos inúmeras frases ditas por eles, escritas por eles, postadas por eles. Nós vimos o Sam dizer que teve um stiff one enquanto gravava as cenas do casamento, fazendo Cat corar de vergonha. Nós vimos os dois afirmarem que assistiram a mesma cena juntos, bebendo vinho em quarto de hotel. Vimos Sam postar que tinha foto da outra metade do arco-íris dela, e sobre eles terem feito uma caminhada mágica juntos. Vimos ela postar que ele era o verdadeiro rei dos homens, pois foi até a casa dela, no meio da madrugada, só para matar uma aranha. Nós vimos ela dizendo que às vezes você tem sorte e às vezes as estrelas se alinham, falando sobre seu encontro com Sam para fazer Outlander. Vimos os posts sobre a ida ao Hyde Park, onde tudo começou, e onde foi tirada a primeira selfie dos dois juntos. Anos depois, a selfie estava lá, revelada no trailer da Katrina. Nós vimos a Cat se iluminar ao falar do Sam, e vimos o Sam se iluminar ao falar da Cat. Ele postou, para mim essa Senek, Katrina Balfe. E anos depois ele lançou seu whisky com esse nome e fez questão de deixar claro que ela é a Senek original. A verdadeira e única, quer gostem disso ou não. Vimos selfies postadas logo após acordarem. Vimos ele postar sobre a comemoração com macarons tarde da noite. E ouvimos os dois repetidamente falando sobre como foi mágico filmar nas montanhas do aniversário dele. E ele dizendo que ela e Cat no topo da montanha é uma das lembranças mais incríveis que ele tem das gravações de Outlander. Fotos e mais fotos dos dois abraçados nos bastidores, agarrados. Nós vimos Sam postar, hashtag I'm eating Balfe, com uma foto dela comendo um biscoito com a cara deles. Nós lemos os dois dizerem que eles praticamente terminavam as frases um do outro. Vimos profissionais que foram fazer entrevistas com os dois falando que a sintonia era inacreditável, que a linguagem corporal dos dois era palpável e que se sentiam muito felizes por eles.
Vimos ele entregando sorvete de baunilha para ela em um tapete vermelho. Vimos ele cuidando da gata dela, deitado na cama dela. Acompanhamos a conversa sobre ele ter um camarão grande. Vimos flagras de beijos trocados na Comic Con de San Diego e durante os bastidores das gravações da segunda temporada, com as famosas fotos das garrafinhas de plástico no bolso. Nós vimos Sam dizer que já havia comido a banoffee pie crua de Cat e era deliciosa, e ela morreu de rir. Vimos Katrina defender Sam das velhas taradas do fandom, pedindo para que ele não fosse objetificado pela aparência. Nós vimos a África do Sul e seus inúmeros flagras, os jantares com outro casal de amigos, os piqueniques, os parques, passeios no shopping, na praia, jogo de rugby, as implicâncias por causa de um jogo de tênis, Cat contando que foram comer sushi juntos e tomaram tanto uísque que ficaram com pena deles mesmos. Vimos Katrina brindar algo suspeito no último dia das gravações por lá, o olhar do Sam para ela enquanto ela o filmava naquela piscina de plástico. Lemos toda a conversa sobre Car Park Ibiza e como Sam prepara as melhores refeições. Nós lemos Sam dizer que gravar parte da terceira temporada sem ela era como uma morte na família. E ela dizer que sim, ele era um verdadeiro Deus, tão bom na vida real quanto na ficção. Aliás, a criatura que criou Sam Heughan é mais do que ela poderia pedir por uma vida inteira. Palavras dela. Ele já disse que eles estão juntos e trabalham juntos, e que as coisas funcionam muito bem. E ela disse que ele precisava de uma lição ou duas por isso. Nós vimos o Wifey e Hubby sendo usados incessantemente para se referir um ao outro. Vimos que George Clooney precisava manter as mãos longe dela, e que ele achou que ela estava miseravelmente infeliz quando ela estava em Cannes com ele. Ela também achou que ele parecia miserável na praia da África ao lado de Asa quando filmava Bloodshot. Nós vimos o olhar marcador que a Cat direcionou a Liane quando ela quis abraçar somente Sam após uma entrevista, e os pezinhos rodando quando Lynette fez a pergunta mais sem noção para ele. Aliás, ele disse que quando ela gira os pés, ele já sabe quanto ela está irritada. Ele disse também que ele sempre sente quando ela não está feliz. E ela o obriga a socializar, pois ela é um animal social. Ela também o ensinou a dizer não quando necessário. Já ele é o centro de calma dela. Ele acha que ela compra demais online e que isso é perigoso. E ela acha que ele manda muitas mensagens e usa muitos emojis. Eles sabem o jeito que o outro gosta do café. Dia 22 de março é um dia especial para eles. Um amigo de elenco postou cantando Wicked Game e desejou aos dois nesse dia. Nós vimos amigos agradecendo pelos presentes que os dois deram em conjunto. E vimos amigos desejarem feliz aniversário para Cat, dizendo que esperava que Sam a tratasse como a rainha que ela merece, mesmo quando, teoricamente, ela já teria um namorado naquela época. Vimos a testa inconfundível do Sam em Paris, quando ela foi comemorar o aniversário por lá. Nós vimos que ela pode ajudá-la a checar as bolas para a campanha de prevenção do câncer de testículos. E vimos ele checar a bunda dela em pleno tapete vermelho, sem se importar com o tal namorado que também estava presente no evento. Vimos ele dizer que ela pode vestir qualquer coisa e estará sempre incrível. E ela dizer que ninguém fica bem sem um kilt como ele. Aliás, ela disse que ele é o número 1 para ela em qualquer votação para homem mais sexy do mundo. E ele disse que não há competição quando se trata dela. Ela dá vitaminas a ele, pois se ele fica doente com muita facilidade, ela se preocupa. E ele cuidou dela depois de uma baita ressaca e ficou tão preocupado que até esqueceu que ele mesmo também estava com uma. Vimos ele fazer panquecas no fogão dela no dia dos namorados. A foto dos punhos juntos na cama dela postada tarde da noite. Vimos ela afirmar, sem sombra de dúvidas, que em uma capa de revista dele sem camisa não havia uma gota de Photoshop. É tudo ele. Ele correu uma maratona e ela ofereceu tacos e chocolate quente para ele depois. Quando ela correu, ele ofereceu massagem com óleos e omelete. Ele disse que a amava e que aprendeu tudo com ela depois da estreia de seu filme, Spy Who Dumped Me,
e ela disse que sabia que ele arrasaria no papel. Ele contou que antes de testes para os filmes, ele treina com ela, e que na noite anterior do teste de Bloodshot, ela o ajudou a passar as falas. Ela já falou que eles vivem agindo como casal casado, pois atuam como casal casado, e que Sam achou a cena da sopa de tartaruga uma experiência bastante próxima de casa. Vimos ele dizer "I love" e ela agradecer por ele ser parceiro de todos os dias. Nós lemos uma entrevista com os dois debatendo como eles seriam se fossem pais juntos. Ele provavelmente a deixaria com a criança no final de semana e iria escalar uma montanha. E ela seria uma mãe mais durona. Ele sabe exatamente qual seria o encontro perfeito para ela. E ela sabe que um dos sonhos dele é escalar o Everest. O salgadinho preferido dela é Taito, sabor vinagre e sal. E quando perguntaram para ele se ele pudesse ser um sabor, ele disse: vinagre e sal. Eles assistem às mesmas séries e se emocionam com o mesmo livro. Ela sabe o horário exato que ele acorda para ir para a academia. Eles foram escalar com a irmã dela e ele disse que eles estavam tentando convencer Cat a correr uma maratona. Anos depois, ela correu e disse que ele a inspirou. Ele postou dizendo que estava muito orgulhoso dela. Lemos ele dizer que o relacionamento ideal é quando as duas pessoas moram no mesmo continente. Mesmo que as namoradas que dizem que ele teve eram todas de continentes diferentes. Vimos ele ignorar a dita namorada em tapetes vermelhos. E vimos Cat fazer o mesmo com quem seria seu futuro marido, repetidamente. Vimos as almas dos dois quase deixarem seus corpos quando uma entrevistadora inocente começou uma pergunta sobre a 4ª temporada com a frase: "Vocês estão juntos?" Vimos eles estarem no Havaí na mesma época. Nós vimos Mallorca também, um pouco antes do final de semana notável de um certo casamento. Cat disse que eles compartilham a mesma secretária para ajudar com as tarefas do lar, a Jéssica. Ele comprou o apartamento que ela morava, mesmo com uma gama enorme de outras opções para escolher. Eles dirigem o mesmo carro, vão ao parque, vão tomar café juntos, frequentam os mesmos hotéis e restaurantes e vão ao teatro também. Ele usava um apartamento vazio e fingia que era sua casa. Ele ainda é o toy boy dela, e ele acha que eles são o casal mais sexy da TV. Nós vimos um flagra no Sorro, em plena pandemia, em um jantar junto com Graham, e vimos os dois sozinhos no bar. Também no auge da pandemia, vimos Cat com uma fã em Oxford, e na mesma época Sam em um trem que passava por onde mesmo? Oxford. Ele comprou uma casa nova e grande quando ela engravidou, e a decoração é cheia de coisas com referências que ela gosta. E sim, nós vimos o lençol listrado. E não é uma teoria da conspiração, é vida real mesmo. Bom, gente, eu sou Flávia e eu tô aqui hoje com a estagiária. Olá. Oi, meninas, tudo bem? Tudo bom? Feliz Tudo ano ótimo. novo. É, Já começamos bem esse ano. entramos bem, entramos bem. É, Como todo ano, né? Sempre tem sim, essa presente de grego. sim. E estamos com a Bia também. Bia está de volta ao CIS. Olá! Oiê, muito bom estar de volta. E logo que eu volto já vem uma pequena bomba, né? Voltou com Acho que é tudo. sempre assim mesmo. É, sempre assim. E aí, vocês têm comentários a fazer? Não tem muito o que comentar, né? Tá tudo aí, contra fatos, não há argumentos. O que a gente pode fazer é assumir a loucura da gente, somos loucas mesmo, e paciência. É isso, né? E tudo que a gente está falando aqui, que você leu, são coisas que a gente viu através dos anos aí. São entrevistas, painéis, fotos com fãs, está tudo aí. Não precisa nem procurar muito, tá tudo na cara deles, assim. Então, a É gente, bem a isso. gente vive a nossa maluquice, né? Então tá bom, a gente assume.
É bem isso, assim. Vivemos a nossa loucura, então deixa que seremos as loucas. Não tem problema com isso, faz muito tempo que chamam assim. A gente não vamos tomar a ofensa como pra gente. Sim, existem pessoas no fandom, é bom ressaltar. Existem sim pessoas que passam completamente dos limites, Como em mas todo isso não fandom, é, né? como em todo fandom, mas isso também não é, e eu queria deixar muito claro que isso não é uma exclusividade do segmento shipper do fandom, tá? Vários segmentos do fandom antes passam dos limites, onlys passam dos limites, shippers passam dos limites, todo As mundo pessoas pode passam do passar dos... limite, né? As pessoas, em geral, Exatamente. passam do limite. Isso que eu ia falar. Uma vez, há um tempo atrás, quando era o Sam, o foco da coisa toda, no olho do furacão, ele é ele que estava no olho do furacão, hoje é ela, né? E havia um senhor chamado Shatner, que resolveu que ele iria se envolver com esse fandom, com essa história toda. Ele ofendia os fãs de Outlander o dia inteiro no Twitter, ele assediava, ele fazia bullying, ele falou absurdos enormes. E a Meryl, que é a produtora executiva da série, né, ela foi até o Twitter falar que ele não falava por ela, nem por ninguém de Outlander, e que todos eram bem-vindos no fandom. Shippers only. Antes, seja o que você acredite, todo mundo era bem-vindo no fandom. Eu acho que isso deve continuar, essa máxima deve continuar valendo. Katina falou o que falou, não foi a primeira vez, né? Ela já E não vai tinha ser a se última. E não vai ser a última. Não. Ela já tinha se manifestado que ela não gosta, mas é óbvio que ela não gosta. Isso né? Precisa a gente argumentar por que ela não gosta? Pois Óbvio que ela não gosta. Mas assim, a gente tá a gente aqui dentro do CIS e como CIS, temos a consciência muito tranquila que a gente não faz nada para prejudicá-los, muito pelo contrário, nem para invadir qualquer coisa. Eu queria deixar claro que, como a gente fala muito sobre as investigações que a gente faz, são investigações que a gente faz sobre, como vocês, quem leia o NetSea, sabe como é. Então, é esse tipo de investigação que Porque tá muitas é o que pessoas... eles mesmos estão postando, né? Sim, é o que está nas redes, o que é público. Então, não tem nada de errado, nem de... Nenhuma invasão de privacidade, nenhum assédio, nada do tipo. Não, e queria deixar claro que a gente também acha errado o que ela falou na entrevista sobre detetive particular e pessoas indo até locais para Nossa, perguntar. tô lendo Nelson Rubens, né? Então, Era assim, para dar uma entrevista, mas ficou uma coisa tão, tipo, é, fofoca, sabe? Fofoca das Olha, vizinhas. Ficou uma coisa ficou, muito, ficou muito triste, estranha. porque assim, ela poderia sim ter falado sobre um problema que muitas pessoas, que não é exclusividade dela, tá? Nem não mesmo. de atores de Outlander viverem esse tipo de problema com fãs. Toda pessoa famosa, infelizmente, acaba passando por isso, não só atores, cantores, até as pessoas que são famosas pela internet, por seu trabalho na internet. As pessoas, quando você vira uma vitrine, quando você se coloca, né, para o público, infelizmente, mesmo sendo errado, você está sujeito a tudo isso. As pessoas querem saber da sua vida, né? As pessoas querem sempre saber. Então, ela não é a única que sofre com fãs que passam dos limites. Infelizmente, isso acontece com várias pessoas e está errado mesmo. Ela poderia ter exposto isso, que isso era uma coisa que a incomodava, e ela queria proteger o filho. Isso daí, ninguém tira a razão dela nisso, que ela queria proteger o filho. Mas a partir do momento que ela entra num ponto de que
algumas coisas ali. Por que falar do lençol, gente? Não precisava falar do lençol. Eu fiquei chocada com isso. Lençol foi uma coisa que uma parte muito pequena do fandom falou, reparou. Foi E qual postado. é a importância disso, né, gente? Outra, Então, né? O público que lê Vanished Fair nem sempre é o que está no fandom, né? Muito pelo contrário. Quer dizer, Não, muito pelo ficou uma contrário. coisa assim. Ela abriu uma situação que era conhecida Bom, por uma parte mínima, ela ela abriu disse para que era todo uma, mundo. ela disse que agora ela é uma mulher aberta. Ela falou que ela agora também, agora tá na moda essa frase, né? Eu sou muito aberta. Ai, meu Deus. Vamos partir de uma máxima em cima de tudo que ela falou, que ela faz uso, que a melhor defesa é o ataque. É, Então, isso ela aí. ataca, ela Ela ataca para se atacou. defender. E o que a gente viu É, foi isso nessa entrevista. Ela é, atacou o que a defesa dela. A defesa dela, quando se refere ao seu co-star, né? Quer dizer, uma pessoa que acredita que isso não é uma verdade, ela não precisa ficar se dando satisfação, gente, pelo amor de Deus. Você sabe o que você faz é. na sua vida. Você Você acaba, sabe o que você faz, entendeu? exatamente, você acaba dando poder, né? Ela acabou dando ela acabou dando luz a um assunto que muita gente não tinha reparado. E ela colocou deu palco. Não, deu palco. e aí abriu para todos os leitores da Benefaz. Quer dizer, se ela tinha a ideia de atingir as shippers, nossa, o troço saiu pela culatra. Porque, Pois é, agora a quantidade de gente que está curiosa para saber o que ela falou. Nossa, a gente recebeu, eu não sei nem contar, a quantidade de gente que veio perguntar que lençol era esse, do que ela estava falando. Eu vi muita gente falando, nossa, eu estava num grupo de leitores de Outlander que nem falam sobre shipper, sobre os dois, e que vieram perguntar que lençol era esse. Ela abriu uma curiosidade que as pessoas não tinham. E outra coisa, até shippers mesmo, eu vi gente dizendo que tinha visto o lençol, mas que não tinha dado tanta importância, mas que depois que ela falou, ficou pensando, por que ela tá destacando isso assim? Na Vanity Fair. Eu fico é, perguntando se ela falou do lençol na Vanity Fair. Até hoje eu não acredito nisso, gente. foi a defesa dela, né? A maneira que ela tem de defender Foi. a teoria dela, né? No caso, se a gente tem uma teoria Que da ela quer conspiração, vender. ela tem a outra, ela tem a dela. Então, ela está defendendo. Aí ela ataca. Isso é normal do ser humano, né? Nós somos animais e é o que geralmente acontece, né? As pessoas atacam o bicho, né? Também ataca para defender o território e a vida dele. Então ela está aí. Com certeza. Que ela vai fazer mais vezes? Vai. Agora, mesmo como ela disse, agora a mãe ela vai fazer muito mais, né? Também lógico que toda mãe vai defender sua cria, Claro. mas até nisso ela tem um limite. Ela tem que se dar conta disso, que ela vai ter que ter um limite para isso, senão ela vai criar um retardado. Com certeza. Filho é do mundo, uma hora vai para a escola, uma hora ela tem Pois que não dá comparecer a para um evento. defender de tudo. A partir do momento que ela botar o filho dela para ter uma vida social, ela não tem muito como fazer essa defesa. Então, a não ser que ela não faça, né? Então é isso, vai botar um bobo, uma redoma de vidro, vai dizer para ele, não, você não tem direito à vida, você só tem direito de ficar com a mamãe e com o papai. Filho é do mundo, gente. Você é só um instrumento. Mãe é só um instrumento. Eu acho que é muito óbvio que é muito válido ela não querer expor o filho dela. A gente vê muitos artistas, muitos, que não expõem seus filhos e não expõem as crianças, conseguem fazer isso, né? É muito bem sucedido nisso e não expor. Mas existe uma grande diferença entre não expor e fazer da maneira que ela faz, assim. Eu não digo para a criança, não. A criança,
ela não quer mostrar, ela não mostra, ela não tem que mostrar mesmo. Mas a vida dela, a vida particular dela, ela não é uma pessoa, ela dizia, né, porque agora ela está dizendo que ela é muito aberta, mas ela dizia que ela é uma pessoa muito privada. Mas ela não é uma pessoa privada, existe uma diferença entre uma pessoa privada e ser uma pessoa que mantém segredos. Ela é uma pessoa que mantém segredos. E isso eu falo como uma pessoa que acompanha, que a gente acompanha tudo. E eu tenho certeza que quem acompanha de perto também sabe disso. Pode não falar, todo pode mundo não tem querer seu assumir. segredo, né? Mas todo mundo vê esse casamento, quem acompanha mesmo, não quem lê só as entrevistas e beleza, que não acompanha de perto, mas quem acompanha mesmo, pode negar, mas vê esse casamento e fala, tem alguma coisa errada aqui. Porque tem. Porque, assim, normal não é, né? Então, não dá pra comprar, não. Não dá mesmo. E eu acho que é essa a questão, sabe? Quando ela vê, eles dois, né? A gente fala dela aqui, mas eu acredito que são os dois. Quando ela vê que não continua não funcionando para uma parte das pessoas, que existe ainda essa parte que questiona e que não acredita, aí ela ataca mais, né? Eu acho que isso faz com que a pessoa ataque mais, porque, né, não sei qual a reação que isso causa, mas parece que isso causa essa reação nela de, olha, porque vai não é vendo que isso, não tá funcionando, né? vocês não vão acreditar, eu tô falando. Foi progressivamente, né, com o noivado, casamento e agora o filho, então ela poderia não falar sobre nada disso, ela poderia deixar a vida dela particular, bem particular, só que toda entrevista ela traz marido, toda entrevista ela traz filho, então assim, é meio dúbio, né? Fica um pouco complicado. Certamente, Mas, assim, o Lençol Listados não faz parte de Belfast. não. Não. É isso que eu fiquei assim também, gente. Uma entrevista, uma oportunidade tão legal assim, né? De mostrar o trabalho, Falar sobre Belfast, Outlander, tantas coisas. falar sobre a atuação, sobre o amor que ela tem pela atuação. Que ela é sensacional, né, gente? A gente aqui a gente é Ela é apaixonada sensacional. pela senhora atriz. Então, nossa, uma ótima oportunidade. Ela vai lá e fala do Lençol Listrado. Ela falou sobre outras coisas, sim, falou sobre algumas coisas interessantes, mas ela poderia ter dado mais espaço para uma Ela gama de podia ter assuntos. falado, mas o Lençol, para o universo do fandom, né, do George Lander, ou quem segue depois, o Lençol, a entrevista se resumiu um lençol. O que é triste, Acabou que porque a vida dela não está reduzida a um lençol, ela já fez muita coisa na vida dela. Pois é, mas assim, ficou até essa impressão. A entrevista, que entrevista você quer? Aquela do lençol. Meu, que triste, né? Pois é, mas assim, até para os outros sites também que estavam noticiando e tudo mais, falando sobre essa entrevista dela, as notícias, enfim, as chamadas eram essas, né? A atriz de Outlander fala sobre fãs que criaram a teoria de que ela e Sam estão juntos. Ou seja, ela trouxe o Sam para ir pro assunto quando não precisava. Ela poderia nem ter falado dele, mas ela trouxe ele para o assunto. E ele ainda deixou a frase sobre ela, né? Lá. Ele falou sobre ela. Quando você espera ter que trazido outras pessoas para falar sobre ela. O marido, inclusive, né? O marido. Ele é mudo, ele não porque fala. Ele é tímido, mas que eu saiba, ele fala, né? Até onde a gente, pelo menos, ele só não gosta de aparecer, de falar, ele deve falar, né? Não, não sei. E assim, ele não... se fosse chamar co-star, poderia chamar, já que chamou o Sam, poderia chamar o Jamie também, né? Já que faria sentido, né? E aí vira tão incoerente, né? Porque ao mesmo tempo que ela tenta esse desvincular dele. ele, mas não tem jeito, ela mesma traz, quer dizer, pensa um pouco, né? Se você quer desvincular, porque não curte, porque não fala mais na rede social.
Gente, isso é balela, isso aí é de menos. Você Exatamente. pega É o uma que eu. entrevista que ela tem a oportunidade de falar exclusivamente dela e do trabalho que ela desenvolveu, ela me traz quem? Ele. É. E acaba que o E a assunto que mesma fica coisa mais é em ele, não evidência adianta. Ele foi foi fazer ele. o quadro lá com o Josh, quem a vem? Ela, o É, telefone dele. É, Assim, exatamente. fica uma coisa tão louca para a gente tentar entender, porque É. ou mesmo acreditar no que ela está falando que não é, porque, gente, mas vocês só conhecem essas duas pessoas, vocês só se conhecem, o círculo de vocês é só sobre você e ele. Você podia ter, sabe, abrir o leque, mas não, eles estão sempre ali. Bom, Ele tá engraçado. vamos Essa falar, né? toda. Haja visto aí o novo negócio aí do My Pick Challenge, aí quem ele botou lá, né, para ser um dos beneficiários Qual foi a caridade, a obra de caridade que ele resolveu escolhida por ele, vincular né? Quer o dizer, MPC? E ainda dizer que é profundamente pessoal para ele, especial, assim. Então, pois é. como é que você não liga? Como é que você não liga, né? É muito complicado, porque sempre foi assim, ao mesmo tempo que eles querem desvincular, eles vão lá e fazem de novo uma coisa que junta os dois de novo. Então é muito difícil. Aí vai ficar passando, vamos passar a vida chamando as fãs de louca, porque vai ter sempre louca que vai acreditar, que não tem como. Eles fazem um jogo enorme de morde-a-sopra. O tempo todo. Sempre assim. Ou ela morde, ele assopra. Ou então ele morde, ela sopra. É assim, é isso. Sempre assim. Sempre assim. E eu fico pensando também numa questão, aí talvez Bia possa falar alguma coisa, mas será que alguém se incomoda tanto com uma coisa que não é verdade e precisa ficar reafirmando aquilo o tempo todo? Não, esse definitivamente tem alguma coisa. Não é uma. Eu vejo que ela sempre se incomoda muito com isso. E a gente vê, e gente, Afeta vocês demais. acham, afeta demais. Vocês acham que é exclusivo isso dele, de ter fã chipando, de ter fã achando que existe alguma coisa? Isso acontece com um monte de ator e atriz, com um monte de gente. E as pessoas A simplesmente maioria já passou por isso. Quando não é verdade, você ignora o assunto, deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem. Mas não, ela traz o assunto porque ela fica com raiva. Se desperta uma raiva desse tamanho, o que será, né? era melhor Aí ignorar, Alguma coisa né? tem aí. era melhor ignorar. Inclusive, se ela lançou a Ventfera, essa revista, muitas pessoas da indústria leram essa entrevista, pela primeira vez conheceram ela, muitos ali dariam esse conselho para ela, tenho certeza. Aconselho você a ignorar, porque esse tipo de coisa não é bom trazer para a mídia, porque só traz picuinha, fofoca. E foi o que aconteceu. 20 minutos depois de sair, já estava em todos os lugares e focando no quê? Nisso. No que as pessoas Eu, eu, faziam, eu, que o eu, Sam eu sempre acho que tem um propósito. tem um Eu também. propósito. A gente sabe que tem um propósito. Sim. Agora, Nada é por acaso. o real propósito, daqui um tempo, ou daqui um ano, sei lá, a gente vai ver, né? Pois Qual é a verdadeira Talvez nem intenção? demore tanto assim. Vamos ver. Mas Tem qual é a uma. verdadeira intenção? Porque a gente olhando cruamente para o negócio, a gente pensa, nossa, que coisa. Mas pode ter outros interesses aí atrás, inclusive de amarrar um no outro do jeito que eles estão fazendo e Sim. desamarrar. O que é, só Deus sabe. Pois é. Mas é isso. Um dia a gente vai saber, né? Tem Mas uma frase que a gente usa muito dentro da psicologia que eu acho que tem como fazer uma ligação, que é todo excesso esconde uma falta. E aí, se a gente for pensar nesse excesso de preocupação com relação ao que acham que eles estão juntos, ou se eles não estão juntos, a gente percebe que ali está faltando alguma coisa. E o que falta? O que falta para eles? O que está fazendo falta? No caso agora, né, já que a gente está falando dessa entrevista, para ela. Tem alguma coisa ali que está escondendo.
Mas aí Eu fica sei o tentando que é, tapar Bia. com outras coisas. É o quê? Eu acho que falta eles decidirem o que eles querem. Sim. Mas pode ser, sim. Eu acho que eles nunca sabem direito o que eles querem de fato que seja a real, sabe? A real narrativa Melhor, a melhor definitiva. forma Pode ser. pode ser sim. Pode existir uma dúvida aí no que fazer. Eu acho que, para resumir, foi infeliz a forma como trouxeram o assunto. Levar o assunto a esse tipo de entrevista que foi crucial para ela no momento que ela está, no momento aí na porta de ser indicada a um Oscar, tendo a visibilidade que ela nunca teve, dentro de um veículo que ela conseguiu, uma visibilidade de um público que ela nunca teve a chance de ter. Chamar a atenção para isso, eu achei que não foi muito inteligente. Poderia sim ter falado que ela se incomoda com a assédio dos fãs, que ela ia proteger o filho. Isso ela poderia ter falado, isso, ok, mas ela não precisava ter trazido à tona tudo que ela trouxe nessa entrevista. Ficou complicado. Ficou bem complicado. E o termo que ela usou, porque na verdade nada disso das questões, não foi ela falando, né? Foi a matéria contando e a repórter que ela deu entrevista falando, né? Foi ela que escreveu. Provavelmente ela ou alguém da equipe dela deu as informações e ela escreveu baseada nisso. Mas a frase que ela falou sobre esse assunto, sobre eu não quero, que essas pessoas são loucas, assim. A gente não sabe qual foi o contexto que ela estava falando, mas pelo contexto que a revista deu a entender que eram as pessoas que ficavam atrás dela, né? E quem contratou, detetive particular, quem foi atrás e tal. Então, deveria ter ficado mais claro que ela estava falando especificamente das pessoas que fazem esse tipo de coisa, que invadiram a privacidade dela até esse nível de fazer esse tipo de coisa. Não que ela estava falando de um segmento de fãs, que é o segmento de fãs que acredita que ela e o Sam estão juntos. Porque aí ela ataca um conjunto maior de pessoas que não têm, muitas que não têm nada a ver com isso, a maioria que não tem nada a ver com nada disso. E ficou complicado. Gerou um hate para cima das shippers, que já existia uma animosidade no fandom, mas ficou muito maior, porque ela deu um argumento, né? E gerou xenofobia, umas coisas tristes, que não precisava, sabe? Não precisava de nada disso. Foi infeliz por causa disso. Poderia ter sido abordado a questão da invasão de privacidade de uma outra forma. Não precisava ter sido da maneira como ela fez. Para uma pessoa que está sempre pregando, né, militando para o mundo melhor e que almeja, né, um mundo melhor para o filho dela, esse realmente não foi um bom caminho. Não mesmo. O termo que ela usou foi pejorativo. Não precisa alimentar mais ódio, nem já existe isso, não precisa alimentar. Foi infeliz por causa disso. Acabou alimentando muito mais uma coisa que já existia, mas que ficou muito mais exposto, né? E acabou que gerou um hate desnecessário para pessoas que não têm nada a ver com isso, que nunca fizeram nenhum mal a nenhum dos dois. A maioria, grande maioria, imensa maioria das shippers só querem o bem dos dois, amam os dois, apoiam os dois em tudo. Então, e queria deixar bem claro que essa questão aí toda, aquela carta que o Sam escreveu quando ele estava no Havaí, ele se referiu ali a algumas pessoas. Existiram os casos ali, ele não estava falando de shippers ali, existiu processo ali naquela questão, tá? Em alguns casos. Eles sabem se defender quando uma coisa se torna ilegal e passa a ser uma invasão de algum tipo,
eles, óbvio que eles vão se defender, eles têm que se defender. Estão E isso certos. acontece, e eles fazem isso. E já aconteceu de fãs onlys, tá? Fãs do Sam, gente que é obcecada por ele, que odeia a Katrina, e por aí vai. Foram pessoas assim. Não shippers, ok? Não é, porque todas as loucas são shippers. E as loucas que ela se referiu, né? Bem entre aspas, esses loucas aí. Não é bem assim. Muita coisa já rolou por esse fandom, muitas coisas já aconteceram, de gente fazer coisas assustadoras e que não eram shippers. Então, só queria que todo mundo pensasse um pouco antes de jogar pedra. Tenta conhecer, tenta saber primeiro, antes de tacar pedra nas pessoas e falar de um grupo de pessoas grande querendo se referir a uma pequena porção, assim, que pode ser algumas, óbvio que tem shippers que passam dos limites também, mas não são só shippers. Então, queria deixar isso muito claro, para que ver se esse hate todo diminui um pouco, né? Mas com o tempo também vai diminuindo, a gente já passou por isso outras vezes. É? Mas Tá situações todo mundo ocorrem. calejado. Tá todo mundo calejado. Muito, muito. Já fomos atacadas de todas as formas e em várias outras situações, e o tempo foi mostrando as coisas e botando as coisas no lugar. Eu vi gente falando, olha, surpresa com a resiliência de vocês, como vocês ainda estão aqui. Ih, gente. Nossa, passamos por tanta coisa. Isso não é nada. Não é mesmo? Isso não é nada. Eu acho que, lógico, vamos continuar aqui. A gente colocou isso no Instagram. Estamos com a consciência tranquila, não fizemos nada de errado, até porque, gente, esse tempo todo aí, se tivéssemos feito alguma coisa de errado e fora da lei ou alguma coisa assim, já teria vindo um processinho aqui, já Pelo menos um bloco, chamado, né? Nem um isso bloque, nem isso. E olha, andaram bloqueando o fã depois dessa entrevista, como bloquearam. Os dois. Pra caramba. Não teve bloco nenhum, nunca fomos bloqueados. Assim, então, não existe essa criminalização que colocaram nas nossas costas, tá? Só queria deixar isso muito claro. Mais uma vez, né? Eu queria também falar, talvez, para as shippers, né? Que eu acho que tem algumas por aí. Acho que tem algumas, não. Eu sei que tem algumas pessoas que ficaram tristes com essa matéria e tudo mais, mas é o que a gente está falando aqui. Isso daí não é nada de novo, já aconteceu antes, vai acontecer novamente. E a gente aqui, a gente já passou por tanta coisa que a gente já tem. É uma certeza que não abala, não é abalada. Não, então, isso não tem como. É o que eu falei. Abala, não tem como desver, não tem como deixar de saber o que a gente já sabe. Então, ela pode falar o que ela quiser. E fazer o que quiser. Tá no direito dela. Ela tá no direito dela, ela pode falar o que ela quiser. Por enquanto, assim, nós entendemos muito tudo isso, o lado deles nisso tudo. A gente não tá aqui para ficar julgando porque ela falou, porque ela chamou de louca e tal. Não, ela fez o que ela acha que tem que fazer. Ela tá lá na vida dela, no trabalho dela. Ela tem todo o direito de fazer, de falar, de viver do jeito que ela quiser, a vida dela. Mas a gente também tem o direito de pensar e de achar o que a gente acha e de ter opinião, e a gente tem. E a gente tem todo o direito de continuar sendo fã, mesmo tendo essa opinião. Mesmo que muitas pessoas achem que a gente não pode ser fã, que a gente não é o tipo de fã que merece os ídolos, né? Mas nós vamos continuar. Desculpa, mas por enquanto a gente está aqui ainda. E vocês vão ter que engolir. Vão ter que engolir. Vão ter que engolir porque esse tipo de coisa não afeta mais nem um pouco, gente. Não é nem um pouquinho mesmo. Então, assim, a gente continua. Estamos torcendo para o Belfast aí na corrida do Oscar, em todas as premiações
episódios que vão vir. A gente viu hoje que só estreia, parece que aqui no Brasil só vai estrear dia 24 de fevereiro. Mas muita gente já viu, né? Como a gente falou, tem todo um jeitinho de assistir, então, assim, mas lógico que tem que ir ao cinema e assistir da maneira certa, mas vamos continuar torcendo, vamos ver aí, vai ter muita coisa ainda pela frente aí nessa temporada. Ela ainda vai dar muita entrevista, tá, gente? Ela ainda vai dar muita entrevista aí pela frente. É um período que é atípico e a gente já viu qual é o tipo de estratégia que a equipe dela e elas estão tomando para poder dar entrevistas, então podem esperar que as coisas continuem. Mas vamos firme até o final aí, dia 27, eu acho, de março, é o Oscar. E depois deve voltar a filmagem de Outlander e aí a gente vai ver. E aí a gente vai ver o que acontece, né? Quais são as cenas dos próximos capítulos? A gente vai estar aqui, acompanhando. Sempre. Acompanhando e atualizando vocês. Quem quiser continuar. Óbvio, não, estamos aqui. Estamos aqui, não vamos desistir, não somos desistentes, de jeito nenhum. A Catina não vai vencer a gente pelo cansaço. Não. Nem ele também, que a gente está falando dela, mas ele também. Os dois estão igualmente aí parceiros de crime, são parceiros em tudo. Tanto é que todo mundo tava, porque ele está ignorando ela nas redes. Aí veio a postagem da reportagem, da capa da revista. Quem é que veio? Veio logo ele. Já comentou, já curtiu. Ou seja, porque ele sabia que tinha que... E entrou só para isso. Então, foi lá e falou, é isso mesmo, eu tô aqui, eu apoio. Tô aqui, tô apoiando, tô aqui, tô vendo. Então, assim, gente, tudo é feito de modo estratégico, tudo. Não pensem que as coisas são feitas de maneira, ele está ignorando ela. Não tem nada disso. Tanto é que agora, eu não sei, a gente vai lançar esse podcast, eu não sei se ainda vai estar lançado o My Pick Challenge desse ano, né? Porque o cara tá todo atrasado com tudo. Ele atrasou tudo. Inclusive, Nova Zelândia ficou esquecida no churrasco, né? Até agora, nada de Nova Zelândia. Estamos esperando o homem tá desde dia 16 de dezembro dizendo que tá em LA, indo para Nova Zelândia, até hoje ele não chegou lá. Ele não saiu de LA ainda. Não sei. Enfim, quando a gente tiver com esse podcast no ar, eu não sei se ele já vai ter lançado o MPC, já ter falado sobre o projeto lá. Então, vocês vão ver o projeto que o MPC está apoiando, que é o projeto das árvores, que foi o projeto que fizeram para a Katina no aniversário dela, e ele postou, ele ficou todo orgulhoso, ele adorou, e gostou tanto que pegou e agora o MPC pegou para ajudar também a campanha e o projeto. One Tree Planted. Isso. E ele vai, se ele já não tiver postado, ele vai postar os detalhes e aí todo mundo vai ver. Ele postou no Instagram. Ele já postou? Já postou no Instagram. Então. Então ele já postou. Então agora tá tudo... Todo mundo já sabe. Já é público. Tão significativo e pessoal, inclusive. E ele falou que é muito, muito significativo e pessoal. O projeto que muitas fãs fizeram para ela no aniversário dela de 2020. Foi 2020? Inclusive, acho que foi. E o ano Inclusive, passado teve também. hashtag. São 2 anos seguidos. Foram 2 anos. E aí... Inclusive, teve a hashtag Katrina. Isso, fizeram a hashtag, teve o projeto, teve um monte de árvores arrecadadas. E aí, quem não sabe desse detalhe, estou contando agora para vocês. Quando as fãs lançaram isso, quem viu primeiro foi ele. Ele curtiu, ele retweetou. E aí, depois de um tempinho, ela veio para agradecer. Então, assim, a gente fica entendido que quem foi o bocão que foi lá e contou, olha ali, estão fazendo isso para você. Foi ele, né, que contou para ela. E ela foi lá e fez o vídeo, agradeceu.
Quando chegou o dia do aniversário dela, ele estava tão empolgado com isso, ele achou tão maravilhoso o que fizeram, que ela tem inspirado as pessoas a fazerem isso, que ele fez o post de aniversário dela com a foto da campanha, falando sobre isso, que ele estava muito orgulhoso e que ele ficava muito feliz dela inspirar esse tipo de atitude, que ele achava lindo e tal. Curtiu todo mundo que postou sobre isso, saiu curtindo todo mundo, foi uma coisa. E aí agora, tipo, 2 anos depois, um ano depois, ele vai e lança o My Big Challenge. Todo ano o My Big Challenge escolhe um projeto de caridade ou mais para apoiar, e aí ele vai e escolhe o projeto das árvores, que foi o projeto que fizeram para ela, em homenagem a ela no aniversário. Então, gente, eles querem o tempo todo dizer que não tem nada a ver, mas no final ele vai lá e faz isso. O que mais que a gente pode falar? É tão surreal que nada. Não tem. Então. Só apreciando e esperando. Só. A gente já falou isso quantas vezes aqui, né? Que a gente só fica esperando. As pessoas ficam o tempo todo dizendo que, mas vocês não é possível que vocês ainda estão aí. Estamos, e vamos continuar. E enquanto tiver vocês ainda quiserem acompanhar a gente, estamos aqui. Então, queria agradecer vocês por ouvirem a gente aqui. Estamos no 1º de 2022, a gente espera que em 2022 a gente possa fazer muito mais sketches. Vamos ver aí, esses dois trazem bastante assunto pra gente esse ano. E daqui a pouco tem Outlander também. Então, muito, muito obrigada. Quem quiser, se interessar, quiser ir lá no Apoia-se, quiser entrar no Apoia-se, apoiar a gente, tem um monte de coisa exclusiva para quem é apoiadora. A gente vai começar a fazer as legendas dos episódios também quando começar a série, e a gente precisa disso tudo para poder continuar, porque é muito recurso que a gente usa para poder fazer isso tudo, né, para vocês. Então, quem puder apoiar, quem se interessar, vai lá no site do Apoia-se, está aqui nos links, na descrição do episódio. Muito obrigada, Bia. Muito obrigada, estagiária. Imagina, eu que agradeço. Precisando, estou às ordens. Eu também. Estamos aí, vamos fazer vários podcasts especiais. Vocês podem mandar também, se vocês quiserem, sugestão de tema para a gente fazer, tá bom? Beijo, muito obrigada, tchau e até a próxima. Tchau. Tchau.